Análise política com Orion Teixeira. O Orion que continua com a gente aqui no nosso estúdio nesta sexta-feira carnavalesca, mas com muita informação na política também. Orion, você queria falar sobre esse prefeito Alexandre Calil, e aí? Pois é, porque, Lucas, já nós falamos aqui de vários pré-candidatos, do presidente Lula, presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, enfim, são os cabos eleitorais. Então, quais são os principais cabos eleitorais dessa eleição municipal? Além de Lula e do ex-presidente Bolsonaro, que a partir dessa operação da Polícia Federal pode sofrer alguma baixa nesse sentido. Mas o grupo dele vai estar unido em torno dele. Enfim, além desses dois aí, existe um cabo eleitoral muito importante na capital mineira, que é o ex-prefeito Alexandre Calil, mas que não se refez da derrota última na eleição estadual. Então ele acredita, ele culpa o PT pela falta de apoio, embora ele não tenha tido uma organização, um planejamento correto da sua campanha. Mas isso é uma outra história. O fato é que hoje ele está aborrecido, chateado com o PT, distanciado do Lula. Ele acredita que o fato de ter se distanciado, inclusive do PT, de não ter assumido um cargo público ao lado do presidente Lula, isso ajudou na recuperação da imagem dele. E hoje ele está mais fortalecido. Ele perdeu a eleição aqui para Zema em Belo Horizonte, como Lula também perdeu. Enfim, mas ele está hoje fortalecido e ele é um forte cabo eleitoral para Belo Horizonte. Até hoje ele não se manifestou, que é o que seria mais óbvio, ele está ao lado do seu sucessor, que é que foi vice dele, Fuad Noman. Se ele não for nesse campo, nessa direção, ele corre um sério risco de isolamento. Isso que eu falar. De se isolar cada vez mais. Ele se isolou por uma opção política, como disse, para poder limpar a imagem dele, das influências das alianças que fez na eleição passada. Então ele, Calil, está se recuperando por si só, ele tem presença, tem liderança, tem força. Mas se ele se distanciar cada vez mais e se buscar um caminho que seria heterodoxo, que não seria o natural de apoiar o partido dele, que ele é do PSD também, do mesmo partido de Fuad Noman. Se ele não fizer isso, ele corre um sério risco, porque ele não tem capacidade de sozinho construir uma nova situação. Ele pode atrapalhar muito, mas ele não consegue eleger, não acredito que consiga eleger alguém fora desse campo político dele. Não combinaria. Então, é preciso cuidar um pouco disso. Ontem o presidente Lula, perguntado a respeito, disse que não entende, não sabe qual que seria os rumos do Calil. Calil foi convidado pelo ex-ministro Valfrido Marisguia, que foi um anfitrião de um jantar ao presidente Lula e vários empresários. Prefeito Fuad Noman foi, mas Calil não foi, embora ele tenha sido convidado. Não deu nem resposta ao ex-ministro Valfrido Marisguia. E até agora não se manifestou. Então ele vai esticando essa corda aí, mas o principal, eu acho, prejudicado com tudo isso aí, será ele próprio, o futuro político dele. Porque está muito claro que para 2026 ele não seria esse candidato a governador desse campo político do PSD e do presidente Lula. Está muito claro que Rodrigo Pacheco está se fortalecendo, se cacifando para ser esse nome. Então o que restaria? Eu já ouvi Kassab, que é o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, dizer que Calil seria um excelente deputado federal. Mas isso não combina com o perfil do Calil, nem mesmo de senador. Nunca. Então eu não sei o que Calil está pensando, que decisão que ele vai tomar nesse processo, que é importante, que 2024 é muito importante para ele, para 2026. 26 tem 2 vagas para o Senado, né? Vai que. Sim, mas talvez o que ele esteja pensando seria se preservando para 2030? Não. 28? 2028 para prefeito de Belo Horizonte. Enfim, nossa, vai ter que reavaliar isso aí. Longe demais. Você vai crescer ou vai ficar ali, né, mascando esse chiclete aí. E aí, Murilo? Não, eu concordo voto com o relator aqui, com essa análise do Orion. Eu vejo ele hoje meio isolado e perdido, enfraquecido. Eu não vejo ele, acho ele bem enfraquecido hoje e isolado nessa disputa, né? Se ele vai junto com o Fuad, que seria o caminho natural, ele é um cabo eleitoral importante, mas ele não tem mais o protagonismo de outrora. Se ele escolhe um outro caminho, a chance, ele pode ser até protagonista como cabo eleitoral, mas corre o risco de perder a eleição e aí ficar sem nada, se enterrar de vez. Ele está numa situação complicada, muito pelas decisões, pelo gênio, né? Dele, que é um gênio mais forte, mas enfim, não vejo, eu acho que está num momento meio um dilema político aí o Calil, né? O pessoal do PT queixou muito dele na eleição, achou ele um candidato muito problemático, e o Calil
avaliou que foi um erro também abraçar da forma que abraçou a candidatura do presidente Lula. E eu acho que os dois estão certos, sabe? Os dois lados estão certos nessa análise, né? Não foi bem construída essa aliança que até hoje cobra esse preço pro Calil. E uma lição que fica aí, não só para ele, mas também para o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, é aquilo que se fala na máxima popular. Caititu fora da manada vira papá de onça. Como é que é? Vamos de novo, devagar. Caititu fora da manada vira papá de onça. Caititu, que Ou é um seja, bichinho, né? ninguém faz política sozinho. Tem que ter apoio, tem que ter uma rede de apoio, uma liderança e um partido com você. Analogia interessante essa.